Bem, bora lá. Repórter sábado, debate sobre influências que promovem casinos ilegais para milhares. Segunda parte. Esta é a segunda parte, não queremos esta. Episódio amanhã. Queremos a primeira, que O é esta. debate do Repórter Sábado são nossos convidados a Cláudia Rosenbusch, é jornalista, autora desta reportagem, também Pedro Proença, advogado, Rodrigo Coutinho, youtuber, e André Fialha, psicólogo no Instituto de Apoio ao Jogador. E vou começar precisamente por si agora, André. Falávamos aqui do facto de haver muitos influencers, figuras também admiradas por muitas pessoas. É aleatório, que né? também tem Parece a AI. promoção. O facto de serem pessoas admiradas, muitas vezes pessoas menores de idade. Boa noite a todos, bem no estúdio, boa noite também lá à casa e obrigado pelo convite. Bem, é seguramente conhecido pela ciência e também comumente falamos da influência dos pares, não é? Aquilo que as outras pessoas fazem acaba por banalizar esse comportamento, seja ele correto, seja ele incorreto, mesmo quando as pessoas acabam por questionar se aquilo que estão a fazer pode ter algum impacto em si, muito facilmente recorrem aos outros para ter esse feedback. E se toda a gente está a fazê-lo, então porque é que eu não posso fazer também? E esta é logo uma das primeiras crenças que as pessoas acabam por criar para estabelecer uma relação de abuso com o jogo. Toda a gente o faz, aquela pessoa também tem sorte, eu também quero ter sorte. E a nossa tendência geral é repetirmos um comportamento que nos faz sentir bem e que nós tens outra parte a seguir a esta, somos bons naquele comportamento. E então, se estivermos a falar de apostas, é muito comum em grupos de jovens, de amigos, trocar informações sobre apostas. Quem é que acha que é a equipa que vai estar em vantagem num determinado duelo, de um jogador individual. Se nas slots é a partilha de algumas técnicas, jogarem a meias. Portanto, muitas vezes acaba por ser também uma atividade social, criar-se ali uma dinâmica e uma interação entre os jovens. Isto para quem joga diretamente. E depois, quem está a ver influencers a promover esta informação, também se cria aqui uma outra crença, que é a crença da vida fácil pela via fácil. É verdade. Eles têm tanto e com pouco esforço. Ou pelo menos parece que é um pouco esforço. Sim, eu também quero aquilo. Como falávamos aqui, acontece muitas vezes de forma muito rápida, não é? Sim, eles têm uma boa... Verdade, para o Sporting ontem portou-se bem. O Coutinho falou do número, não é? Que ele acaba por promover o seu estilo de vida. É um entre muitos. E quem está a assistir tende a achar que é assim que vai ter esse estilo de vida também para si. Isso. E se é assim tão fácil como meter 10 euros e retirar 300, 400, então com 100 euros posso retirar 1000 e por aí fora. Certo. E a verdade é que muitas vezes as pessoas têm o azar de ganhar, como a Cláudia disse há pouco. As pessoas ainda não perceberam que esses gajos têm a vida que têm, não é à custa dos casinos. Ou de ganharem nos casinos. É à custa da malta enterrar dinheiro através deles. Nesse azar de ganhar um prémio, acabam por reforçar esse comportamento. Afinal, é possível. Eu, afinal, consigo, com este pouco esforço, certo, mas imagina, um estilo de nível, um estilo de vida. Efetivamente, se não é licenciado, é ilegal. Superior ao nível que eu tenho atualmente, com pouco esforço. Por muito que sejam diferentes, eu percebo o que tu queres dizer. Iria demorar muito mais mas se não está devidamente licenciada no país, é ilegal. Pode não ser ilegal noutros. Na sua opinião, este jogo online que nós estamos aqui a falar é mais perigoso que o jogo físico tradicional do que uma ida a um casino físico? Bem, em termos de perigo é igual. O verdadeiro problema aqui é o quão cómodo, o quão acessível, o quão confortável ele é. Porque o perigo é o mesmo. Nós sempre soubemos, muito antes de haver esta proliferação do jogo online, que as pessoas... Também não estou a perceber a musiquinha por baixo. Estou a obrigado pelos 26 meses, meu. Thank you. Obrigadíssimo. A menor de idade não entra num casino. Pois, exato, certo. E aqui acaba por chegar a muitas mais pessoas, mas o tipo de impacto pode ser o mesmo. Agora, a diferença é que é tudo muito mais cómodo. Não só o tipo de idades, como falou e muito bem, como a pessoa já não tem de se expor, a qualquer momento está onde quer que seja, pega no telefone, também como o Rodrigo mostrou há pouco, e faz uma aposta, carrega a conta e joga. E o perigo está verdadeiramente aqui. Enquanto que antes tinha de haver um comportamento com uma maior ponderação. A pessoa tinha de pensar naquilo que ia fazer e tomar as licenças para se desligar de onde estava até ao casino. Agora esse comportamento é muito mais impulsivo e o perigo, como estava a falar, se calhar vem mais... Eu acho que a promoção do casino em si não é
desde que feita, mas isto é a minha crença pessoal, desde que feita com alguma cabecinha, não é errada por si. Pá, é claro que isto desgraça a vida de muita gente, da mesma forma que o álcool desgraça, da mesma forma que os jogos desgraçam a vida de outras pessoas. Pá, tudo desgraça a vida de toda a gente se a pessoa permitir, não é? Tipo, isso infelizmente é um bocado assim. Há pessoas que têm problemas psicológicos e uma saúde mental frágil. Essas pessoas estão sempre mais vulneráveis a este tipo de coisas e isso não é necessariamente culpa de quem divulga. Agora, esta promessa de vida fácil através do jogo é que é estúpida. Isto é que, no meu entender, é nocivo. Mas é daqui, desta impulsividade. Isto leva a pessoa a ter uma ideia que não existe. E eu vou juntando isto com as crenças de há pouco, com a vontade de ter uma vida facilitada. Ou até, muitas vezes, que acabam por acontecer, é uma maneira de gerir algum tipo de desconforto emocional, uma ansiedade que possam ter em relação à sua própria vida, uma tristeza, uma chatice que tiveram com alguém. A pessoa acaba por ver ali naquele comportamento uma maneira de distrair. E o jogo não pode ser visto como isso. Portanto, queria deixar aqui claro que os jogadores que passam a linha do jogador moderado para o jogador abusivo são pessoas que atribuem ao jogo uma função que não é dele. E essa função... E já vamos continuar a falar precisamente dessa questão também da prevenção e não só, também aqui para passar a palavra ao Dr. Pedro Proença. Antes de mais, estamos aqui a falar da promoção de casinos online não licenciados em Portugal. Isto é crime? Absolutamente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Deixa-me só dizer-te que eu estou... Ainda bem que está cá o André Fialho, que estou-me a sentir fortemente deprimido. Estou praticamente há 20 anos a fazer comentário de televisão e tenho 1000 seguidores no Instagram. Portanto, algo está mal com a minha vida e eu provavelmente enveredei pelo caminho de seguidores muito deprimido. Deixa-me só dizer-te que eu estou... Ainda bem que está cá o André Fialho, que estou-me a sentir fortemente deprimido. Que estupidez de conversa. Estou praticamente há 20 anos a fazer comentário de televisão e tenho 1000 seguidores no Instagram. Portanto, algo está mal com a minha vida e eu provavelmente enveredei pelo caminho errado. Não sei se ainda vou a tempo. Aqui o Rodrigo depois vai-me explicar como é que é, porque eu tenho que pensar 2 vezes. Bem, deixa-me dizer-te uma coisa. Estas pessoas que vivem desta forma... Sim, eu também. Pá, eu detesto a ideia de jogar slots em live. Já vos disse isso. Detesto a ideia porque lá está. Instantânea é que nós chamamos basicamente... Eu gosto de chamar estas pessoas um bocadinho... Acho cereja. Também acho que é demasiado. Uma espécie de iogurtes com validade, não é? Eu acho que eles têm noção... Acho que esse espaço publicitário tinha que acontecer em determinados sítios. Percebem? E em determinados canais com determinado público. Não podia ser à babuja em todo lado. Dessa limitação da sua fama em termos de tempo e querem, obviamente, rentabilizar o mais possível essa fama instantânea enquanto alguém os conhece, porque dentro em breve passarão ao rol dos desconhecidos. Bem, perguntaste-me se isto é crime. Naturalmente que é crime. Estamos a falar... Se nós falarmos em particular... da questão da falta de licenciamento destas plataformas online, estamos a falar, obviamente, de uma estrutura criminosa. Para as pessoas terem lá uma ideia em casa, a Interpol chama isto, para as pessoas também terem ideia, da heroína digital. O jogo clandestino online é tratado pela Interpol como a heroína digital. O que significa isto? Que a nível das forças de segurança, a nível global e internacional, isto é equiparado, digamos assim, não só em termos de lucros, mas também em termos da perversidade do impacto social desta matéria ao tráfico de droga. A justiça portuguesa é uma estupidez. Para as pessoas terem uma ideia, o jogo ilegal online, só na Europa... A justiça portuguesa é lenta, mas não é a cega, bro. E acredito ou não, eventualmente estas pessoas vão ter consequências disto. Eventualmente. Geram lucro anual de 500 mil milhões de euros. Não estou a falar de 500 milhões de euros, estou a falar de 500 mil milhões de euros e está obviamente associado a estruturas criminosas complexas, está associado a branqueamento de capitais em larga escala, está associado a evasão fiscal, a fraude fiscal Estes e a processos demoram bem de tempo para os quais estes influencers contribuem como cúmplices. Portanto, o que estas pessoas têm que perceber, e naturalmente amanhã vamos voltar a falar disto com um bocadinho mais de detalhe, é que é plausível estas pessoas, com este comportamento, não só estarem a contribuir ativamente para uma atividade criminosa em larga escala, para o defraudar do Estado em muitos milhões de euros, mas estamos a falar aqui de danos irreversíveis que são provocados
a nível da sociedade, da família, do indivíduo, de muita gente. Enquanto a droga... E, portanto, também podem ser responsabilizados criminalmente. Podem ser responsabilizados criminalmente. Portanto, estamos aqui a falar de cumplicidade num crime que tem, em Portugal, uma moldura penal de 5 anos. É muito importante, e nós vimos aqui na peça da Cláudia, que os senhores deputados que tiveram a oportunidade de, em primeira mão, tomar conhecimento desta realidade através de alguém que sabe do que está a falar, perceberem que é muito urgente implementarmos não só medidas de combate a esta realidade, como é importante alterarmos aqui molduras penais relativamente a esta atividade. Porque se enquanto a droga te destrói o corpo, o jogo destrói-te a vida, destrói-te o património, destrói-te a família, corrói-te tudo. E, portanto, num certo sentido, há aqui um paralelismo com a droga no plano daquilo que é a destruição social que este tipo de situação provoca. Agora, estas pessoas que estavam habituadas, digamos assim, a pedir o voto do público para não serem expulsas lá dos reality shows, estão agora a pedir às pessoas ativamente que façam depósitos em esquemas ilegais que as vão prejudicar gravemente. E, portanto, nós não estamos aqui, com certeza, que a nossa intenção... E pior, a ideia é que não sei se estes gajos não recebem a comissão pela quantidade de gente a expulsar concorrentes, expulsar pessoas, mas é expulsar ilegalidades. E, portanto, é muito importante que estas pessoas percebam, de uma vez por todas, e eu depois, ou hoje ou amanhã, explicarei porque é que aqui nem sequer vale a estas pessoas dizerem que não sabiam que estavam metidas no esquema ilegal. Nem sequer isso lhes vale. Agora, também é óbvio que é muito importante que o Ministério Público, que anda assim numa espécie de uma bolha fechada e que tem pouco conhecimento, muitas vezes, do que é a realidade impactante destas questões, perceba que estas questões têm que ser respondidas proativamente. Porque estes influencers podem, de facto, alegar que não sabem que estão num esquema ilegal. Eu não vou agora... Não podem? Eu não vou agora explicar porque é que não podem. Mas é isto que a Cláudia estava a dizer. Não podem explicar. Até porque são pessoas que estão habituadas, repara bem, estão habituadas no âmbito daquilo que é a sua exposição mediática a promover produtos. E, portanto, estas pessoas têm um dever de cuidado acrescido que não assista quem não é uma pessoa que está metida nesse meio. E, portanto, aqui a negligência, ou pelo menos aquilo que é o desconhecimento, não pode ser invocado. E estas pessoas têm que ter a noção que o seu comportamento, para além, obviamente, de ser ilegal, é de uma perversidade social gigantesca. Sobretudo quando há esta possibilidade de envolver até menores nesta atividade. Isto é destrutivo em termos sociais. E, portanto, se nós já vemos aqui, e se já havia manifestação, por exemplo, do governo... Mas isto é aquilo que eu digo, quando descobrirem uns sites tipo Keydrops e merdas desse género. Em relação, por exemplo, à questão do controle dos jogos das raspadinhas, são jogos perfeitamente legais, em que nós vemos, por exemplo, os reformados derreterem as suas reformas nos jogos das raspadinhas, e vamos imaginar o que é a este nível, no imenso universo que é a internet, estarmos milhares de pessoas que estão completamente viciadas neste tipo de jogos, a destruírem a sua economia e a destruírem a economia do país. E, portanto, eu pergunto o que é que o Estado vai querer fazer proativamente em relação a uma realidade que é crescente, que está a gerar cada vez mais lucros, e em que temos pessoas, como eu disse aqui, quando estivemos aqui para fazer o lançamento desta peça, que estão a vender a sua alma ao diabo para, no fundo, vender a destruição da vida de outras pessoas. E também pegando nessa deixa assim, claro. Nós amanhã vamos ter a oportunidade de ouvir pessoas, jogadores em recuperação, jogadores compulsivos, mas que estão em recuperação, e jogadores compulsivos que não estão em recuperação. Tudo isto é completamente... E vamos poder ver também que o mercado legal também não é isento de críticas, há ali problemas, também e vamos poder ver amanhã quais também são não digo que o mercado legal seja isento de críticas. Há uma coisa que realmente o advogado Tiago Peça, que participou na reportagem, que amanhã também podemos ouvir, utilizou várias vezes a expressão faroeste. Não estou cheio de sono, André, estou doente. Estou um bocadinho doente, bro. Mas a recuperar. Ilegal, e é realmente o faroeste. E nós amanhã vamos poder ver, são situações absolutamente inacreditáveis que se passam neste mercado. Obrigado, e é importante que as pessoas tenham noção. Há amanhã, inclusivamente, jogadores aditos que se dirigem a estes influencers e que me dizem aquilo que dizem aquilo que eu também penso. Há pessoas ali que realmente se renderam ao dinheiro e que não vale a pena, são casos perdidos. Mas há outros que se calhar são resgatáveis e que poderão ver, e ao ouvir os testemunhos
de pessoas que quase acabaram, quase puseram fim à própria vida por causa do jogo. É importante as pessoas verem isto. Claro que é tem. mesmo serviço Bué ódio ao Coutinho mostrar estes testemunhos. Aliás, não tenho que mandar murros no saco de boxe, mano. Tenho é que estar sossegado, que este vírus que eu tenho, porque é chato como a merda, tenho mesmo que estar sossegado. Rodrigo, deixa-me só dizer uma coisa. O Coutinho ter dado a cara por isto, eu digo já que foi um ballsy move, mas... Pois é, porque isto é importante, porque eu sei que muitas das reações e da reatividade, nós não estamos, mais do que estarmos aqui a comentar, nós estamos aqui a confrontar uma realidade. O que a Cláudia nos traz aqui, o repórter Sábado nos tem trazido aqui, são factos e são verdades. Uma realidade muito factos e verdades, factos e verdades. E, portanto, nós estamos aqui a confrontar estas pessoas com esta realidade. Eu acho que quando nós vamos ao casino físico, nós conseguimos ver essa atmosfera muito pesada de quem está ali pesadíssima. E vamos imaginar, de facto, o anonimato este cenário de quem está fechado em casa, imagina, milhares de euros. Isso há aqui uma misconception, que há de facto casinos que são não licenciados em Portugal e que são licenciados noutros países, ok? Dentro desses, há casinos que são licenciados em grande parte do mundo e que não obedecem às leis portuguesas e, portanto, não são licenciados em Portugal, mas que são casinos até credíveis, ok? Há alguns que funcionam bem lá fora e que ninguém tem razão de queixa, mas que ainda não são licenciados cá. E depois, há casinos muito shady, que são legais, se calhar, na Bulgária e em países assim, e que basicamente, são casinos muito, muito shady. São frontes para fazer guito à toa. E não, eu sei que é muito fácil as pessoas, algumas destas pessoas nos estão a ouvir, com certeza dizerem assim, é essa a diferença. Com alguma inveja do luxo que exibem na sua vida ou que gostam de mostrar, umas vezes de uma forma perfeitamente artificial, outras vezes com certeza que terão alguns recursos financeiros para o fazer. Então estas lutas e o caralho é nada contra a exibição do luxo, quando esse luxo é resultado de um produto, uma atividade transparente. Agora, o que me custa é estar aqui, no fundo, a ver, e incomoda-me isso, é o luxo financiado pela vulnerabilidade alheia, que é o que nós estamos aqui a comentar. E isso faz-me muita impressão. E voltamos a dizer, estamos a falar de uma coisa que é diabólica, e estas pessoas literalmente venderam a alma ao diabo, destruindo a vida de outras pessoas, a troco de tostões. Mas e vamos poder também amanhã abordar a questão da publicidade, mesmo, quer dizer, só pode haver publicidade a casinos legais, não é? A casinos ilegais a lei não o prevê. É isso que eu não consigo perceber. Que é, imaginem, como é que se a lei não permite, não se multa estes gajos? O que é que as autoridades estão a fazer? A dormir? É que começava logo por aí. Publicitas casinos ilegais, levas uma multa astronómica. Astronómica, logo. O LIVRE, para mim era logo assim. Um deputado do LIVRE, porque o LIVRE... Em consequência, eras obrigado a dar disclose do valor que tinhas recebido por aquela merda e recebias uma multa ao dobro daquilo que recebeste do casino. Para mim era assim. Para mim era logo assim. Ganhaste 5 mil paus com essa merda, então olha, dá cá 10 mil ao Estado. Pronto. E parava logo toda a gente a fazer casinos ilegais. Garanto. A limitação da publicidade, mesmo aos casinos legais. Garanto. Vamos ter aqui um deputado do LIVRE a falar sobre isso. Temos também os jogadores. Garanto que parava logo toda a gente com essa temática e acho que realmente devemos encarar esta atividade como uma atividade de risco. Ao nível social, da droga, do álcool. Comparável. É comparável. Quer dizer, e de facto há anúncios na televisão. Comparável. E essa é a verdade. De facto, sim. Quem entra nestes esquemas sabe que são ilegais? Qual a opinião? Bom, até há aqui uma coisa que acho que é o que eu acho mais perverso nisto tudo e que muita gente não sabe é não só esses influencers estão a ganhar um X fixo, como muitos deles também ganham consoante as perdas dos clientes. As comissões. Ou seja, por exemplo, ganham por story 5 mil euros, mas se muita gente depois perder lá dinheiro, não só o casino fica com esse dinheiro, mas ainda uma porcentagem vai para o influencer. Então estão literalmente a perder... a ganhar com as perdas do Só para as pessoas terem uma noção, porque de facto estamos a falar em valores muito avultados, quanto é que um destes influencers que estávamos aqui a ver na reportagem pode ganhar por uma simples publicação no Instagram? É difícil saber esses valores, mas a realidade é que nós já nos ofereceram valores astronómicos. Há muitos anos atrás até que nos vêm a oferecer valores astronómicos. Simples história, ali entre 500 até 5 mil euros, aqueles que têm mais pessoas a seguir. Assim dentro destes valores. E depois se for mesmo um post no feed... Se alguém tiver muitos seguidores, pode ir mesmo aos 10 mil, 20 mil euros. Então um vídeo no YouTube pode ir para esses valores até
40 mil euros, assim, os maiores youtubers cá em Portugal chegam a esses valores. Estão cheios É muito de... aliciente. Sim, isso é... São Não está, para Piti. Eu não desacredito daquilo que o Coutinho está a dizer, honestamente. Tendo em conta aquilo que já me ofereceram a mim para fazer lives com os logotipos e não sei o quê de casinos ilegais, há muitos anos até, que ofereceram valores ridículos, não me choca. Tem um ano de trabalho para muita gente. E depois há pagamentos, há quem seja pago em criptomoedas, há quem seja pago em dinheiro vivo. Pronto, isso é outro estratagema, que é, houve muita malta que foi paga em cripto nos primeiros anos disso, e depois ao fim de um ano levantava tudo, convertia tudo para euros e siga para bingo. 0 impostos. Percebem? Não há cá um único recibo verde no meio disso tudo. Nós temos aqui... Pois é, isso que era importante perceber, mas isso o fisco é que tinha que estar em cima disto, meu. Tami, obrigado pelos 31 meses, meu. Thank you, man. O fisco aqui tinha que estar em cima desta merda, bro. Tipo, não há hipótese. Eu vou ter amanhã onde que diz... Há uns anos eram valores ridículos mesmo. Ok. Eu vendo droga e passo fatura. Seria interessante perceber se está no ainda CAI. mais a comissão do dinheiro que eles metem nas contas. É pá, o Kiki Isoto já deu expose a quanto é que lhe ofereceram a ele. Podem Ainda guiar-se mais por a aí. comissão que os clientes carregam na sua conta online, não é, Rodrigo? Claro. Sim. Exatamente. Mas isto, deixa-me dizer-te uma coisa que é importante. Nós estamos numa conversa, portanto estejam todos à vontade de ir Deixa-me intervir. manifestar para já a minha admiração pelo Rodrigo, não só por dar aquilo a que é cara. a sua honestidade intelectual e a forma como assenta a sua atividade como youtuber, que é uma atividade que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser enquadrada até legalmente. Mas já é enquadrado legalmente. Sim, ainda não é... Em termos das finanças, ainda não é uma atividade específica. Mas que assenta em princípios de ética. Eu acho isso Claro. muito importante, porque ele tem a noção exata do peso social e da importância social Não é só o que da o sua Rodrigo... atividade e do impacto que ela tem. E está aqui hoje também chegando a outros E públicos. está aqui a chegar a outros públicos. E também para... Eu acho que, imaginem, acho que ainda ninguém ali disse que o Coutinho é representado pelo Sol Verde. Acho que ainda ninguém falou sobre isso. Que isso, pá, não sei até que ponto é que não ia agitar ali as águas. Mas pronto. dizer o seguinte, nunca vou esquecer, e comentei aqui isso profusamente, tivemos Sim, aqui é. um caso de um influencer, Não licenciado, até filho. estou a utilizar esta palavra, se gabava de ter atropelado uma pessoa e de não ter sido apanhado, não é? E que se andou a rir, à gargalhada, a fazer stories com Até hoje o que é que aconteceu? E, Nada. portanto, o que é que eu, por exemplo, e a Cláudia tivemos aqui, penso que foi na sexta-feira a comentar, Claro que tem é que também ser um bocadinho a algo que sensação de impunidade destas pessoas. Eu não sei se esta categoria, se esta fama os cega de tal forma que acaba por ver aqui uma certa noção. Já não estamos aqui a falar de terem ou não terem conhecimento e noção de que estão a cometer crimes e atos ilegais. Se efetivamente é essa noção, se não acham que o seu estatuto, imagina, Fever, enquanto influencers... Acho que depende, volto a dizer, mano. Concordo contigo, sim. Epá, a promoção no geral é obviamente nociva. Toda a gente tem noção disso. Qualquer pessoa que o faça, eu inclusivamente, que obviamente estou com a Sol Verde, também tenho noção que isto não é a melhor promoção da Terra, não é? Eu não estou aqui a promover o melhor produto da face da Terra. Tenho toda a noção disso e quando aceitei a parceria com a Sol Verde, obviamente tive essa noção. Eu acho é que também tem muito a ver com a forma como tu o fazes. Já o disse várias vezes e acho que não se pode pôr tudo no mesmo saco. Estou completamente ok que as pessoas julguem quem o faz e percebo que as pessoas tenham essa opinião de que que não é bom as pessoas promoverem casinos, seja de qual forma for, mas acho genuinamente que há diferenças entre a forma como o fazes. E se o fazes da forma que esta malta faz, que é vender a ideia de uma vida... Travolta, obrigado pelos 32 meses, meu, thank you. E fazes a vender a ideia de uma vida de luxo, que ganhaste à custa do casino e que não sei o quê, e que toda a gente pode ter acesso a essa vida se meter dinheiro no casino, para mim isso é nojento, bro. Isso é nojento. Percebes? É nojento. Mano, continuo porque obviamente tem contas para pagar, puto. Ou queres-me tu pagar as contas, Costa? Não sei, bro. É que imagina, nós temos uma vida... Eu acho que a malta... Eu não sei se o pessoal percebe que a malta que faz isto é igual a todo o resto do pessoal. Tipo, mano, eu também tenho casa, tenho luz, tenho água, tenho uma renda de um estúdio, uma renda de uma casa para pagar. Tenho montes de merdas para pagar, percebem? Tenho um custo de vida elevado, pago impostos e não são poucos, portanto pago muita segurança social, muito de IRS, pago muita coisa, ok? Portanto esse dinheiro também há de ir ajudar alguém, espero eu. Agora a cena é esta, acho é que claro que é tema, e vai ser sempre tema, honestamente.
Agora, acho que a forma como faz isto... Epá, é assim, os casinos são um serviço, ponto final, parágrafo. Lamento imenso. Vocês podem ter a opinião toda que vocês queiram ter, mas os casinos são um serviço de entretenimento como outro qualquer, ok? Pá, vocês podem dizer, sim, mas os casinos têm a vertente do vício, não sei, ok, há outras coisas que também o têm, bro. Já volto a dizer, e o vício não é pior por ser de casino. O álcool é um vício chato também e há montes de malta a promover álcool. Montes de malta a promover álcool a torto e a direito. No espaço mediático, TVs, etc. E YouTube e etc. Aliás, o álcool é, na verdade, o maior vício português. É o maior vício português. É aquilo que está há anos a dar cabo da nossa sociedade. E ninguém fala sobre isso. Percebem? Nunca se fala sobre isso da mesma forma. Portanto, se querem ser moralistas, têm que ser moralistas para tudo. Ok? Não deixa ninguém pobre o álcool. Foda-se. Só se não for preciso. Quantas pessoas conheci eu que tiveram pais bêbados que estragaram completamente tipo o household inteiro por causa do vício do álcool? Oh, malta. Tenham juízo, não é? Tipo, não vamos estar aqui a branquear as coisas. São vícios, meu. São tudo vícios que destroem a vida das pessoas, bro. Eu acho que estarem a branquear isto é que se querem ser sérios na análise da situação, porque atenção, eu não estou a dizer que isto não é mau, nunca o disse, ok? Eu estou a dizer que há outras coisas que são péssimas também e ninguém diz nada sobre isso. Parece que é ok divulgar umas coisas e outras não. Há uns anos atrás toda a gente decidiu que os casinos eram muito maus, inclusivamente os licenciados. Toda a gente caiu em cima do casino. Eu já vos disse qual é a minha opinião. Acho que as pessoas mais vulneráveis são as que têm tendência em criar vício, e isso pode ser vício de qualquer outra coisa. Não precisa de ser vício de... Pode ser vício de pornografia, pode ser vício de álcool, pode ser vício de drogas, pode ser vício de tabaco, pode ser vício de casinos, pode ser qualquer vício. Essas pessoas com uma saúde mental mais frágil têm tendência para se viciar em alguma coisa. Pode ser videojogos, por exemplo. Se queremos falar seriamente sobre isto, então também vamos falar sobre o vício de videojogos. Há muitos videojogos que também têm mecânicas de casino, atualmente, e basicamente ninguém se chateia com isso. Está tudo ok. Por exemplo, o CS e afins, percebem? Vocês metem lá dinheiro para as caixas e o caralho, mesmo que não levantem esse dinheiro, estão a ganhar itens no casino do próprio jogo, certo? O FIFA, montes desses jogos é meter guita a torto e a direito. Discriminem quanto é que esses jogos ganham em microtransações. Porquê que isso não é tão socialmente condenável? Percebem? Não vês pessoas particulares a beneficiar. Então não vês os produtores de álcool e quem divulga o álcool. É a mesma coisa, bro. É exatamente o mesmo. É exatamente a mesma coisa, bro. Claro que é exatamente o mesmo. Mas enfim. Podemos discutir isto. O que é que para mim agrava no casino? É que o casino tem o fator de aliciares a pessoa com a falsa promessa de que ela vai receber algum dinheiro em troca. Isto é o casino e casas de apostas e raspadinhas e euromilhões e etc. É tudo a mesma merda. Desculpem. Tudo igual. Tudo igual. Isso também é outra coisa que é... se critica os casinos, critica-se a Santa Casa. É igualzinho. Se os vossos pais vão meter 2 euros para meter o euromilhões, é igual. É igual. Nuno, obrigado pelo sub. Exatamente a mesma coisa. Funciona com a mesma premissa, ok? Porque uma pessoa também pode pôr 200 euros de euromilhões. Não há diferença nenhuma, ok? E o euromilhões é super normalizado na nossa sociedade. Até se festeja isso, cada vez que alguém ganha. Percebem? Mas pronto. A cena é esta. As pessoas vão meter dinheiro numa coisa com a falsa promessa de que vão receber. E para mim, se uma pessoa fizer uma promoção a isto, que é um negócio de entretenimento como outro qualquer, volto a dizer, pelo menos para mim é, porque eu sempre vou ao casino, meto lá o dinheiro, divirto-me naquele dia, consumo o que tenho a consumir e venho-me embora. Percebem? Portanto, isto pode acontecer em qualquer outro sítio. Mas pronto. Mais do que isto, vocês podem simplesmente promover isto de uma forma minimamente consciente e dizer às pessoas, malvalha, atenção, isto não é um esquema de dinheiro fácil. Tipo, é lógico que vocês podem ganhar dinheiro, mas o mais provável é perderem. Portanto, o dinheiro que puserem no casino tem que ser a título perdido. Tem que ser a título perdido. Vão ter que pensar que vão perder esse dinheiro. Portanto, não vale a pena.
Claro, exatamente mesmo. Mas isso as pessoas arruinam a vida com qualquer coisa. Tipo, se tiverem propensão para isso, tipo, vão ter, obviamente, vão arruinar a vida com qualquer coisa. Mas pronto, é isto, amigos. Portanto, acho que para se discutir este tema de forma séria, tem que se falar desta forma, porque senão, mano, estamos aqui a ostracizar uma coisa e a branquear outras. Porque, malta, isto é tudo o que lhes dá mais jeito. Tipo, tudo o que no momento dá mais jeito é aquilo que as pessoas criticam ou não criticam. Eu sempre disse, quando aceitei isto, disse logo, malta, olha, tenho noção que isto não é uma coisa espetacular, mas é dinheiro, faço isto por dinheiro, para melhorar o meu nível de vida, para ter uma vida diferente, para crescer, tanto enquanto criador de conteúdo, para me dar outras possibilidades. E pronto, foi assim que eu abordei o assunto, na altura que fechei parceria com o Salverde. E mantenho aquilo que disse até hoje. Não vou estar aqui a fingir que obviamente aceitei a parceria porque adoro fazer essa promoção. Claro que não. Agora, aquilo que posso dizer é que nos últimos anos, nos 3 anos que trabalho com eles, tenho gostado imenso de trabalhar com eles. Sem sombra de dúvida. Em termos de apoio, são das marcas com quem eu trabalho que mais apoio me dá. Sem sombra de dúvida. E que mais compreensivos são com aquilo que são os meus limites pessoais e que mais me ferramentas dá para eu conseguir trabalhar. Mas pronto. Portanto, não são de todo uma parceria difícil de trabalhar. De todo. E sim, claramente pago impostos sobre isto, não é? E não são poucos, já vos disse. Não. Eu acho que tudo é criticável e eu volto a dizer, eu não estou isento de crítica nisto, ok? Percebo perfeitamente que as pessoas critiquem. Acho é que têm que ser sérias na crítica que fazem. Percebem? Lhes permite fazer isso de uma forma quase impune e inalcançável. E isto, em termos psicológicos, também eventualmente pode ser explicado. Atenção. E deixa-me dizer-te que outro assunto que vamos abordar amanhã é que têm sido apresentadas queixas-crime e queixas ao regulador, mesmo que não tivesse, ia pagar ao Turismo Portugal, e sem consequências até agora. No caso das plataformas, bloqueia-se uma plataforma, mas também vamos poder mostrar amanhã como é que se contorna facilmente isso e surge logo outra, como um cogumelo. E relativamente aos influencers, é uma sensação de impunidade, porque são alvos de queixas-crime e é para o lado que eles dormem melhor, porque nada acontece. Da falta de regulação das redes sociais que falamos em inúmeras situações. Exatamente. Deixa-me também dizer-te outra coisa que é interessante. Eu constatei pela visualização agora da reportagem da Cláudia que o presidente desta associação foi à Assembleia da República depor perante uma comissão de economia. Salvo erro, Cláudia, foi em dezembro do ano passado. 9 de dezembro. 9 de dezembro para cá, Rodrigo, já passaram uns meses. Portanto, passaram pelo menos 4 meses. Tudo está a fazer mal. Meses. E será que já houve, da parte desses deputados, uma iniciativa no sentido de traduzirem numa proposta legislativa aquilo que ouviram? Era interessante perceber isto. 4 meses é muito tempo. E, portanto, se estas pessoas tiveram a oportunidade de ter um contacto real com a perversidade e do impacto negativo em termos sociais desta situação, eu pergunto se são legisladores, porque são deputados, são legisladores, eu pergunto, já fizeram o seu trabalho? Pode ser uma boa pergunta para fazer amanhã. É uma pergunta para fazer amanhã. Já fizeram o seu trabalho? Isto é, a nível da Comissão da Economia da Assembleia da República, já houve, quanto mais não seja um relatório, uma ata que fosse levada a um outro nível no sentido de produzir legislação que combata, se calhar não houve e se calhar vai ficar no esquecimento. E isso é inaceitável porque é uma forma de cumplicidade com este tipo de situações. E deixa-me dizer-te que eu convidei os influencers para estarem aqui também. Não obtive resposta. Claro. Logo aí, pela não resposta. Estava-te aqui há pouco a perguntar. Ia gostar de ver o Numeiro sentado ali com o Coutinho. Mas tem a noção que está num esquema ilegal. Eu acho que a maior parte, os clientes que vão à procura de casinos não sabem que estão no ilegal. Aparece uma publicidade no Instagram, entram, oferecem bons bónus e jogam simplesmente. Agora, a maior parte dos clientes que está a promover, eu acho sinceramente que sabem que mas também provavelmente não iria participar porque isto é uma... Foi aquilo que eu disse, isto mete-vos um alvo nas costas, mano, e eu estou muito bem descansadinho. Na minha vidinha. Tem responsabilidade de ir à procura. Sempre que eu recebo um e-mail com uma marca... Eu já fui convidado pelo Sapo e por vários órgãos de comunicação para dar a minha opinião em relação a estes casinos. Já dei várias vezes a minha opinião, já está escrito até, se quiserem ir procurar, há reportagens sobre isso, mas não quero, não queria dar a minha cara para isto, mano. Não, tipo... Colaborar comigo, eu não vou aceitar só porque sim, eu vou à procura, ok, o que é que esta marca é, o que é que ela faz, é legal ou não é? Então eu acho que a maior parte, alguns até
eu sei que há muitos influencers que vêm de contextos socioeconómicos complicados e que vêem o dinheiro a aparecer e os olhos até brilham, e podem fazer uma ou duas histórias, mas depois eu acredito que têm de ser responsabilizados a ir à procura da fonte e saber se é ou não ilegal, mas acho que a maior parte sabe. Não, acho que o Coutinho não vai sofrer uma onda de redes porque a maior parte das pessoas simpatiza com ele nesta causa. Acho é que estes gajos vão, pá, de alguma forma... Epá, porque vocês não têm ideia, malta. Tipo, há uma coisa que eu sei que vocês não... Imaginem, grande parte do público, há um véu entre aquilo que é o backstage da criação de conteúdo portuguesa e o público. E tipo, mano, se vocês sonhassem o degredo e a javardice que se passa, mano, as estupidez, as intrigas, a quantidade de gente a tentar sabotar ativamente a vida uns aos outros, bro, é doentio. É mesmo doentio. A quantidade de vezes que a mim não me tentaram foder parcerias, pá, é doentio. Eu dou-vos um exemplo. Pá, eu não sei se vocês se lembram daquele episódio que aconteceu com o Tiagovski, quando o Tiagovski infelizmente perdeu o pai dele, e o PTM falou sobre isso no WatchTM. Pá, eu fiz uma react a isso na altura e dei a minha opinião em relação ao assunto, que até não era tipo nada por aí além, super moderada. Eu tive uma data de malta a enviarem mensagens de forma massiva para as marcas com quem eu trabalho, a dizer: este gajo disse isto, como é que vocês trabalham com ele? Epá, imaginem, custa-me um bocado a acreditar que isto seja tipo uma pessoa isolada, percebem? Que tipo as pessoas viram esse vídeo e disseram: haha, tipo, bora só mandar mensagem. Pá, não é, mano, isto é organizado. E são pessoas que fazem isto ativamente. Há malta que organiza comunidades ativamente para foder os outros. Pá, e eu felizmente, eu vou-vos dizer uma coisa. A mim podem-me dizer muita coisa, podem-me chamar muita coisa. Mas eu, pá, em todos os anos que ando aqui, acho que ninguém se pode queixar que eu os tenha destratado, que eu os tenha, tipo, pá, que eu não tenha sido o gajo mais acessível à face da terra para ajudar toda a gente. Pá, man, foda-se, desde que ando aqui, que sempre fiz isso. Podem-me acusar de muita merda, mas olhem, isso infelizmente ou felizmente nunca me podem dizer. Portanto, é pá, olha, eu saio, se tiver alguma vez que sair daqui desta cena, que hei de sair eventualmente, porque isto não dura para sempre, saio de consciência totalmente tranquila em relação à pessoa que eu fui. Pá, e pronto. E de resto, olha, saúde e sorte, como eu costumo dizer, meus amigos. Que é legal no que estão a ter. Aliás, eu registrei que o Rodrigo não disse: ai não, de maneira nenhuma, não vou fazer. Ele disse: eu apaguei logo para não cair na tentação. Sim. Não é? Eu também não quero diabolizar estas pessoas. Eu gostava é que estas reportagens contribuíssem para, se nós conseguirmos que pelo menos um deixe fazer isto, já é uma vitória. Pois estou. Potter, claro que estou com menos paciência, mas isso eu acho que é normal. Percebes? Acho que é normal. Acho que os anos passam e se nota. Eu também comecei a abrir a pestana, não é? Tipo, imaginem, vocês ajudam tanta gente e ao fim de um X tempo começam a perceber que a maior parte da malta que vocês ajudaram há uns 2, 3, 4 anos começa de repente a virar-se contra vocês do nada, tipo, começam a ficar um bocado escaldados quanto a isso, né? Começam a pensar duas vezes se ajudam ou não. Pá, eu na mesma continuo tipo, a ajudar e até vos ia dizer que tenho sentido falta de colaborar com malta. Pá, claramente a malta com que vou colaborar são as pessoas com que eu acho que, tipo, que devo colaborar, como sempre. Mas pronto, mas é pá, aquilo que eu faço felizmente não está à vista de toda a gente. Pronto, quando as pessoas me pedem ajuda, eu dou a minha ajuda e não peço que as pessoas me façam nada em troca. Pronto, é pá, e é o que é. André Fialho, há aqui uma expressão que o Rodrigo usou, os olhos até brilham. Como é que se Porquê? O que é que se faz com o Garcia? Está farto de... Eu nem sabia que o Garcia continuava a fazer isso, vejam lá. É muito difícil, porque estamos a falar daquilo que é o recurso de todos os recursos, que é dinheiro, não é? E com o incentivo certo, as pessoas acabam... Eu nem sabia que ele continuava a fazer isso. Mesmo que não se identifiquem neles mais tarde. E é como o Rodrigo disse, muitas vezes as pessoas são surpreendidas com um valor muito grande, que pode desbloquear alguma coisa na vida delas. E, em primeiro lugar, dão... eu já me juntei, obviamente, várias vezes. É esse incentivo e só depois, mais tarde, é que se calhar entra a moralidade e depois, quando entra essa moralidade, já está feito, então vão continuando a perpetuá-lo. É a importância de regular tudo isto,
quantas mais pessoas influenciam, mais pessoas jogam, e quantas mais pessoas jogam, estatisticamente, mais pessoas vão desenvolver problemas de jogo. É verdade. E o problema está aqui. Eu acabo por não sei, Zé, boa pergunta. Com a consequência. A maior parte das pessoas está-se a cagar, mas depois chora quando é roubado. E corroboro os dados que têm sido aqui apresentados. Muitos dos meus pacientes não sabem que estavam a jogar num casino online, e quando descobrem é realmente da pior maneira, como vimos na peça, que é ao tentar fazer algum levantamento. E é muito triste, porque depois, às tantas, já a vida correu outros rumos, já as pessoas acabam por ter a vida destruída. O Pedro há pouco disse, e muito bem, a droga destrói o corpo, o jogo destrói a vida, e é realmente isso que eu acabo por testemunhar, e então é a importância de eu diria que o jogo destrói a mente. Pessoas. Podemos, de facto, dar o benefício da dúvida que ao início poderiam não saber, mas depois, como o Rodrigo disse, é um trabalho contínuo deles, esta promoção, e então têm, de facto, de ser responsabilizados. Isto não pode continuar a acontecer desta maneira. E sente que há cada vez gente mais nova a pedir apoio? Sim, sem dúvida. Por um lado, porque cada vez a existência do apoio chega a mais pessoas. Sim, claro que é uma tanga do caraças, claro que sabem. Por outro lado, também. Só abrir a porra de um site e ver, mas mais jovens. Grande parte deles tem agentes que, obviamente, o trabalho do agente é ir ver isto. Se o agente não foi ver, mano, claramente estou a compactuar. É muito, muito, muito comum os meus pacientes contarem que os primeiros episódios do jogo aconteceram numa idade em que eles não tinham idade legal para jogar. Jogavam na conta de alguém, quando eram situações de casas legais, ou, em muitos casos, jogavam em casas ilegais, precisamente por não terem idade para se registrar. Mas então os primeiros contactos com o jogo aconteciam muitas vezes à volta dos 14, 15, 16 anos. É difícil resolver isso. Portanto, normalmente também não tinham muito acesso a dinheiro. O número nesta porra desta reportagem recebeu uma porra de uma publicidade, meu Deus. O Instagram dele foi scroll para umas 200 vezes. Comportamento, mas o primeiro contacto era aí. E depois, se tivessem azar de ganhar, ficava reforçada a ideia de que é um comportamento que não temos, então vão repeti-lo. Mais tarde, quando acabam por ter um trabalho e ter um salário, então na tentativa de continuar aquilo que já tinham começado a fazer com os primeiros contactos, esse salário acaba por ser canalizado. Também eu sou. Também eu tenho, mas pronto, faz parte da vida. Mês a seguir a mês, no jogo. Rodrigo, amanhã vamos poder ouvir o Abel, que é um jogador em recuperação há 2 anos, é profissional de saúde, e disse-me uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse-me assim, eu perguntei-lhe, como é que se pode perceber que alguém passou aquela linha de fronteira entre o jogador ocasional e o jogador compulsivo? E ele diz assim, olha, quando alguém começa a jogar para recuperar perdas, é porque está agarrado. Pá, perfeitamente. Vamos agora. Verdade.